A esperança é a expectativa que as coisas corram de uma determinada forma, supostamente favorável para nós. A confiança é que sentirmos que decorram as coisas da forma que decorrerem, nós estaremos bem ao passar por elas. É no sofrimento, é na angústia, é no medo que nós encontramos a maior compaixão das pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, é nos momentos mais difíceis que elas estão a passar que nós podemos ser, de facto, os verdadeiros canais que Deus espera que sejamos. O que Deus deseja é que cheguemos a um ponto de contacto com Ele, em que, quando falarmos naquilo que é o mais comum a todos os seres humanos, que é o sofrimento, que é a dúvida, que é a incerteza, quando falamos sobre isso, possamos elevar a presença de Deus na nossa vida e não os problemas que nós temos. As pessoas olhem para nós, nas nossas atitudes, possam encontrar confiança no Deus que está a fazer com que nós possamos refletir o seu caráter. E essa é... Gostava de vos dizer, de facto, que o tema desta manhã tem a ver com a confiança e a história introdutória revelou-nos isso, porque eu estou convencido e acho que os irmãos e amigos que aqui estão esta manhã concordarão que um dos grandes problemas do mundo atual é a crise de confiança. Nós todos temos uma crise de confiança. Diria eu, uma crise que tem como base a falta de confiança uns nos outros e nas circunstâncias à nossa volta. Eu diria que uma das maiores ansiedades que nós temos é procurar confiar que as coisas vão acontecer como nós esperamos que elas aconteçam. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma como nós programamos, como nós planeamos, como nós imaginamos, como nós sonhamos, como temos a expectativa. E queremos isso para o nosso emprego, para os nossos estudos, na nossa saúde, para o nosso casamento, com as nossas famílias. Queremos que as coisas sejam pelo menos como nós as previmos. E dizia-nos a música que ouvimos de manhã, pela segunda vez que eu ouvi, como sabem, nós temos um sermão anterior, quando ouvi que nós realmente gostamos de estar ao controle, e quando perdemos o controle as coisas são mais difíceis. Também é muito difícil cada vez mais confiar nas pessoas que nos estão mais próximas. Sabem, isso hoje em dia nota-se muito, com pequenos detalhes até ligados à tecnologia. A tentação de procurar controlar as pessoas tecnologicamente. Tentar ver o telemóvel ou o iPad, ou tentar que as pessoas partilhem a localização. Hoje em dia é mais fácil fazer essas coisas. E nós vemos isso de pais para filhos, vemos isso entre maridos, até de funcionários para com patrões. E hoje em dia uma das coisas mais comuns que existem é, por exemplo, o controle de GPS em pessoas que são motoristas e condutores. E isso parte muito da desconfiança que temos em que as pessoas vão fazer aquilo que esperamos delas. Que também se responde com a nossa incapacidade de fazer muitas vezes as coisas que as pessoas esperam de nós, porque isto é recíproco. Outra coisa também especial tem a ver com a confiança nos filhos. À medida que eles crescem, precisam de cada vez mais autonomia e parece que custa um bocadinho a gente dar a corda para que eles possam começar a ter cada vez mais espaço, até cortar a corda completamente, porque já não nos compete continuar a segurar. E principalmente hoje em dia, com as notícias que nos entram pela casa dentro, parece que temos uma grande dificuldade em confiar no futuro. É guerras por todo lado, é os preços a subirem, é muitas vezes a incapacidade de compreender que vivemos num mundo que parece estar a dirigir-se para um momento final de conflito, em que vai acendendo uma chama aqui, uma chama ali, até pegar um incêndio global que ninguém quer, mas que toda a gente começa a esperar. Mas eu diria que mais do que tudo isso, o que eu gostava que nós pudéssemos refletir esta manhã é que nós não temos tanta preocupação em tornarmos pessoas confiáveis como temos em esperar que as coisas aconteçam como nós queremos. Em esperar que os outros sejam confiáveis. Eu vou contar-vos um pouco uma história que aconteceu há pouco tempo, há algumas semanas atrás, talvez um mês e meio, durante o verão, e que é uma boa ilustração sobre como é que nós vemos os outros e como os outros nos veem a nós. Uma história verídica. Todas as noites eu e a minha mulher costumamos ir andar a pé. Vamos andar a pé cerca de 50 minutos, 45, 50 minutos à volta da nossa casa. Mas nesta noite em particular, deviam ser umas 9h30, 9h45, e eu tinha saído de carro e a Rolanda disse-me que ia andar na mesma até uma superfície comercial, fazer umas compras, e eu fiquei de ir lá, ter com ela, pôr as compras no carro e ela continuaria a sua caminhada e eu traria o carro para casa.
E assim fizemos. Eu cheguei, juntei ela, pus as coisas dentro do carro e a Rolanda começou a subir a rua em direção à nossa casa e eu saí do estacionamento e vi imediatamente que ela estava já para cima do meio da rua e ia um senhor de bicicleta atrás dela e não estava mais ninguém que eu pudesse ver naquela rua. E a primeira coisa que eu pensei é, minha mulher sozinha na rua, às 9h30, 10 menos um quarto, nunca nos aconteceu nada de mal, mas sentia um receio. O que é que aquele tipo de bicicleta está a fazer atrás da minha mulher? E a maneira como eu fiz, não foi parar ao lado dele para lhe chamar a atenção, não tinha feito nada de mal, foi ultrapassá-lo e parar junto à minha mulher. E brinquei com ela sem lhe dizer porquê. Brinquei, olha, a senhora não quer boleia, não tenha medo, pode entrar no carro que eu levo à casa e tal. Mas não lhe disse porque é que tinha feito aquilo. Entretanto, eu continuei, olhei para o retrovisor e vi a bicicleta aproximar-se da minha mulher e a virar a uma determinada altura em direção à nossa casa. Mas quando dei a volta para virar a nossa casa, vi a bicicleta a parar. E a minha mulher a continuar a andar e eu decidi esperar, ela aproximou-se do carro e eu voltei a dizer-lhe, olha, eu estou a parar porque vinha uma pessoa atrás de ti de bicicleta que agora está a parar ali à frente e pronto, é só para te avisar que eu vou estacionar o carro. Tem cuidado quando fores para casa e foi estacionar. A Rolanda continuou o seu percurso, eu estacionei o carro, ela chegou junto à casa e quando eu me vou aproximar de casa, nós não voltámos a falar depois disso, vi que o senhor vinha a descer as escadas do meu próprio prédio. Provavelmente ele seria alguém que era visita de um vizinho meu ou que provavelmente se tivesse mudado e que eu não tivesse reparado. Mas a Rolanda ficou no prédio porque viu-o entrar para lá e ficou assustada com o que eu disse, então decidiu esperar que eu chegasse. O senhor desceu, entretanto eu vejo que ele parou junto à Rolanda à porta do meu próprio prédio e pensei, é agora que vamos ter um problema. Afinal, as minhas suspeitas estavam corretas. Ele aproximou-se da Rolanda e perguntou, olha, a senhora está a ser incomodada? Sente-se em perigo com aquele cavalheiro? E para mim foi uma lição. Foi uma lição de que no facto andamos nesta vida a desconfiar uns dos outros. Eu a desconfiar dele e ele a desconfiar de mim e nós os dois a tentarmos pelo menos preservar a integridade de uma senhora que ia no meio da rua às 9h30. A vida de facto às vezes demonstra-nos que aquilo que nós esperamos dos outros não é tão mau como aquilo que eles próprios nos têm para oferecer. Eu gostava de partilhar convosco algumas palavras realmente sobre a confiança. E principalmente a confiança que nós podemos deixar de ter ou podemos ter nas pessoas que nos circundam. E qual é a base para nós termos um relacionamento de confiança uns com os outros? Há um livro que eu já li mais do que uma vez, que se chama A Geografia da Felicidade. Foi-me dado pela nossa irmã Maria Augusta Lopes, quando era minha chefe na publicadora. E que o autor, eu penso que já falei aqui dele várias vezes, mas não tenho a ideia de que se lembrem disso, porque nós temos muito pouca memória para aquilo que nos acontece em cada dia, quanto mais há anos atrás. E o que este senhor procura fazer é olhar para a lista do Instituto da Felicidade, que é um instituto que existe na Holanda, e que elabora uma lista sobre quais são os países mais felizes e os países menos felizes na Terra. E ele procura perceber porquê. Porque é que as pessoas são mais felizes num sítio do que noutros sítios. Ele diz, por exemplo, que as pessoas que vivem num país asiático chamado Butão são muito felizes porque a Constituição diz que elas são felizes. A Constituição do país diz o povo do Butão é feliz. Pronto. Noutros sítios, a felicidade, por exemplo, está no álcool, porque o país é tão frio, tão frio, tão frio que as pessoas bebem muito para tentar aquecer e é tão escuro que as pessoas precisam de não estar conscientes para não viver com essa tristeza, na Islândia. E dá outros exemplos que eu não vou repetir, mas há um em particular que eu achei muito interessante. Ele diz que os suíços são um povo feliz porque acontece sempre o que eles esperam que aconteça. É tudo previsível. Os comboios chegam a horas, as pessoas recebem no fim do mês, quando se reformam têm uma boa reforma, quando vão ao hospital os serviços públicos estão abertos, as escolas vão ter professor até ao final do ano. Portanto, não é que eles sejam pessoas alegres, não é uma questão de alegria que está aqui em causa, mas a felicidade no sentido de saber o que se espera, de acontecer aquilo que nós esperamos que aconteça. Só que quando começamos a pensar sobre esta questão da espera, parece que confiar é esperar que as coisas sejam como nós esperamos delas. Nós encontramos uma outra palavra que está mais ligada ao conceito de espera do que confiança, que é a palavra esperança.
e a confiança não é de facto esperança, são coisas diferentes. Quando estava a preparar este sermão, debati-me com um texto de um jornalista norte-americano que decidiu comentar as palavras do pastor num sermão que ouviu quando foi à sua igreja. E então ele diz, o sermão era sobre esperança e sobre confiança, ele decidiu escrever um artigo para um jornal relativamente a estas duas palavras. E ele diz o seguinte, eu peço a vossa atenção, por favor, para as palavras dele. Então, será que esperança e confiança são duas palavras diferentes com o mesmo significado na Bíblia? Será que são pelo menos semelhantes quando lemos a palavra? Eu penso que não. Há uma diferença significativa entre confiança e esperança. A diferença entre esperança e confiança baseia-se na diferença entre a humanidade e Deus. O fosso é a diferença entre o que nós, como pessoas, podemos realizar e o que Deus pode realizar. Isto foi escrito por Francis Remkevitz. Eu gostei muito quando li este texto e vou procurar explicar de uma outra forma. Nós podemos dizer que a esperança é a expectativa que as coisas corram de uma determinada forma, supostamente favorável para nós. A confiança é que sentirmos que decorram as coisas da forma que decorrerem, nós estaremos bem ao passar por elas. E nós podemos adequar isto a muitas coisas da nossa vida prática, até mais do que a própria experiência espiritual que possamos ter. Por exemplo, a esperança é ter uma expectativa de que Jesus virá. A confiança em Deus é saber que estamos seguros até esse momento. Estão a ver a diferença? Nós não podemos controlar as coisas que nos fazem sentir esperançosos. Mas nós podemos ser controlados por Deus de maneira a passar por essas coisas quando nos são desfavoráveis, mantendo-nos seguros. Eu gostava que nós esta manhã, aliás há aqui uma pequenina citação, eu não tenho aqui escrito, mas vou dizer de cor, porque já a ouvi algumas vezes. A minha mulher não é de dizer muito este tipo de coisas, mas já nos disse várias vezes em casa, tem-me ensinado a mim e à minha filha a tentar aplicar isto. Ela diz uma frasezinha muito interessante que é assim: nós devemos fazer sempre como se tudo dependesse de nós e devemos orar sempre como se tudo dependesse só de Deus. E faz realmente muito sentido. A esperança é aquilo que Deus pode fazer em nós para nós esperarmos as coisas boas. A confiança é o que Deus pode fazer em nós e que nós fazemos para passar bem essas coisas. Gostava que nós esta manhã pudéssemos ver alguns princípios de confiança na Bíblia. 5 curtos princípios. Citando textos bíblicos que nós todos conhecemos. Eu não vou trazer textos que são muito diferentes, não os vamos analisar profundamente. Vamos tentar encontrar aqui um pequenino manual com 5 princípios tirados da Bíblia para nos ajudar a lidar com a questão da confiança. O primeiro está num dos textos mais conhecidos e citados da Bíblia, que é o Salmo 37, versículo 5. E o Salmo 37, no versículo 5, eu convido-vos a assinalar, a pegar nas vossas Bíblias, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É um princípio simples que nos diz que só existe verdadeira confiança quando ela é colocada em Deus. Nós só podemos sentir-nos confiantes quando a confiança é colocada em Deus. Isto coloca-nos perante um problema. E o problema é os meus irmãos e amigos poderem perguntar: mas ninguém pode ter confiança na vida se não crer em Deus? Pode. Mas a verdade é que a confiança que Deus nos quer dar não é só estarmos seguros nesta terra, mas termos a confiança de um dia podermos estar com Ele no céu, nos méritos de Jesus. E isso, de facto, é uma confiança que perpassa as coisas desta terra. É uma confiança que nos dá a segurança que Deus tem um plano maior. E os caminhos que nos são dados a trilhar pelo Senhor têm em vista principalmente que estejamos com eles no céu. O segundo princípio está em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 5 e 6. São palavras de Salomão. E são palavras que nós vamos sintetizar num segundo princípio muito simples, que é: a confiança deve ser colocada em Deus e não em nós próprios. Portanto, reparem que há aqui uma expansão no que eu vou ler. O primeiro princípio diz: a confiança é depositada em Deus, e o segundo vai expandir este princípio. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá nos teus caminhos.
Eu estou a ler a versão do livro, da Bíblia chamada O Livro. Se calhar está muito diferente das vossas versões. Eu gosto de utilizar Bíblias de estudo para preparar e a Bíblia e o livro para apresentar, porque é muito próximo da nossa linguagem. Então o que diz aqui é algo um pouco diferente. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. É o mesmo princípio que o primeiro. Mas vai mais longe e diz: não confies em ti mesmo. E se há coisa, meus queridos irmãos, que é difícil para nós, é esta noção da confiança própria. Porque é muito fácil, em vários momentos da nossa vida, nós cairmos num de dois pontos, num de dois extremos, se preferirem. Que é ter tanta confiança em nós, que temos muita dificuldade em aprender e em admitir que estamos errados. Temos tanta confiança que não damos como ponto de partida que podemos estar errados. Não colocamos dúvidas importantes a nós próprios. Será que eu estou certo? Será que eu sei tudo sobre este assunto para não aprender nada? Será que nesta discussão há um outro ponto de vista que eu devo ver sem ficar tão seguro da minha posição? Nós estamos tão seguros muitas vezes de tudo que não conseguimos colocar estas perguntas e então caímos no erro da confiança própria. Mas por outro lado, se nos estamos constantemente a colocar em dúvida, a dizer a nós próprios: eu não sou capaz, eu não sei nada, comigo ninguém aprende, eu não vou a lado nenhum. E principalmente, se alguém nos disse isso no passado e ficamos com esses traumas, nós vamos cair no extremo contrário, que é ficar completamente destituídos de confiança. Então, encontrar este balanço entre desconfiar de nós permanentemente e, ao mesmo tempo, ter confiança suficiente para continuar a manter uma personalidade, é um balanço que não se consegue sozinho. É uma das razões, acredito eu, que as pessoas vivem com tanta angústia, que é o contrário da confiança. Viver angustiado é o contrário de viver confiante. As pessoas andam com tanta angústia que cada vez mais sentem a necessidade de recorrer a apoio de profissionais, sentem a necessidade de recorrer muitas vezes a fármacos, sentem a necessidade, e não estou de forma nenhuma nem a criticar nem a dizer que não são necessários. O que eu estou a dizer é que é precisamente por esta falta de balanço entre uma confiança extrema que nos faz a nunca nos colocarmos em causa e a uma desconfiança permanente que nos leva a desconfiar de nós próprios e a destruir-nos interiormente, que muitas vezes não alcançamos uma vida de paz e com confiança. Segundo ponto, a confiança é colocada em Deus, não é colocada em nós. Terceiro ponto, vamos ler 3 textos. O primeiro está em Jeremias 17, nos versículos 5 e 7, e diz o seguinte: diz o Senhor: maldito é o homem que põe a sua confiança noutro homem. Maldita a pessoa que põe a sua confiança noutra pessoa, cujo coração se afasta de Deus e confia na natureza humana para se fortalecer. Versículo 7. Abençoado é aquele que confia no Senhor, que fez do Senhor a sua esperança, a sua confiança. Portanto, o profeta Jeremias também nos ajuda aqui a dizer: esperança e confiança podem parecer semelhantes, mas são 2 coisas diferentes. E ele diz que, de facto, não é nas pessoas que nós podemos depositar a nossa confiança total, mas é única e exclusivamente em Deus. E isso diz muito, que nós vivemos num mundo, meus queridos irmãos, sabem, não é só, e eu não vou entrar por vertentes que nos interessem entrar, mas nós ouvimos falar hoje muito, frequentemente, nas questões do populismo, das pessoas dizerem o que os outros querem ouvir e aqueles que estão a ouvir confiarem indiscriminadamente e sem critério nas pessoas que lhes estão a dizer o que querem ouvir. Mas isso não se passa só nos meios sociais, isso pode-se passar de pessoa a pessoa, quando alguém pensa que tem a prerrogativa de dominar a consciência de outro. Isso pode acontecer entre um casal, pode acontecer dos pais para os filhos até, retirando-lhes a personalidade. Isso também pode acontecer dentro de uma igreja, de um líder religioso que acha que deve a sua consciência impor-se às pessoas que o estão a ouvir. Isso pode acontecer numa Câmara Municipal, num governo, seja onde for. Nós devemos, acima de tudo, aprender que a nossa confiança não está no que as pessoas dizem nem fazem. E é por isso que é tão perigoso nós estarmos dependentes, emocionalmente, racionalmente, de alguém que achamos que merece a nossa total confiança. Porque quando essa pessoa falhar, quem vai ficar sem confiança somos nós. Por isso é que Deus avisa: maldito é quem põe confiança nas pessoas, total. Bendito é quem põe a confiança em Deus. Ora, isto não significa, como vamos ver mais à frente, vamos andar a desconfiar uns dos outros. Nós temos que ver o princípio que está por trás de tudo isto. E o princípio é a confiança absoluta, plena, incondicional. Só pode ser deposta em Deus.
não pode ser deposta em mais ninguém. E é por isso que quando temos que escolher entre confiar em Deus, na sua palavra, no caminho que nos está a fazer seguir e a ensinar a seguir, e as pessoas, nós ficamos em perigo quando não seguimos o caminho de Deus. O segundo está no Salmo 118, versículos 8 e 9. O versículo 8 diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. O mesmo princípio. Diz também: é melhor buscar refúgio no Senhor do que nos chefes de uma nação. E finalmente, Mateus 10, 16, numas palavras de Jesus, que estava a enviar os seus discípulos para o trabalho do discipulado, diz um princípio muito importante que nos dá duas palavras sobre como deve ser a nossa ação quando comunicamos com as outras pessoas. Diz assim: agora envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Sejam cautelosos como as serpentes e simples como as pombas. Cautela e simplicidade. Cautela no sentido de pormos sempre a dúvida. Será que devo fazer assim? Posso acreditar desta forma? E simples no sentido que essa dúvida não nos impeça de ser abertos com as outras pessoas. Não nos impeça de irmos a elas sem ter segundas intenções, sem lhe demonstrar que estamos permanentemente desconfiados. É muito difícil este equilíbrio, meus queridos irmãos, e só se faz pelo Espírito. Eu gostava de vos ler uma pequenina citação que está no livro Caminho a Cristo, na página 76, e que nos diz algo sobre o modo como devemos tratar as outras pessoas e quem é que é beneficiado com isso. Diz assim: devemos amar e respeitar os outros a despeito das falhas e das imperfeições que não podemos deixar de notar neles. Devemos cultivar a humildade e desconfiar de nós mesmos. Devemos ter paciência com as faltas dos outros, e isso vai destruir o egoísmo e vai dar-nos um coração longânimo e generoso. É muito curioso, vamos, num minuto, tentar ver qual é o sumo do que a irmã White nos está a dizer. A exigência que nós devemos ter é para connosco. Desconfiar de nós mesmos é isso que ela quer dizer. Nós devemos ser exigentes connosco. E devemos procurar, eu não vou usar a palavra tolerância porque eu não gosto muito dela, mas pelo menos compassivos com os outros. Normalmente o que nós fazemos, meus queridos irmãos, é ao contrário. Nós desculpamos-nos com muita facilidade a nós e exigimos com muita facilidade dos outros. E o que ela diz é que este ato de respeitar e de amar os outros, apesar das suas imperfeições, é um ato que leva a que quem cresça seja quem? Nós. Porque é em nós que está a produzir um fruto, Deus está a produzir um fruto que nos torna menos egoístas e que nos dá um coração longânimo e generoso. Vamos passar para um quarto ponto de um dos meus textos favoritos da Bíblia. Está em 1 de Pedro 4, versículos 10 e 11. E o princípio que nós vamos ler aqui é que nós nos devemos constituir a nós próprios como elementos de confiança para os outros. Eu vou relembrar, enquanto que abrem as vossas Bíblias, o primeiro livro de Pedro é um livro pequenino e sei que é mais difícil de encontrar. O primeiro é: só existe confiança verdadeira em Deus. O segundo é: confiança em Deus e não em nós. O terceiro é: não podemos confiar nas outras pessoas em detrimento de confiar em Deus. E o 4 é: nós devemos ser elementos de confiança para os outros. O texto diz assim: Deus deu dons a cada um de vós. Certifiquem-se de que utilizam com sabedoria a variedade de bênçãos de Deus para servir os outros. Alguém é chamado a falar em público? Que o faça como se Deus falasse por ele. Alguém é chamado a prestar serviço aos outros? Que o faça com as forças que Deus lhe deu, para que Deus seja glorificado em tudo por meio de Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder para todo sempre. Amém. Este texto é lindíssimo porque nos diz que tudo aquilo que nós fazemos, se tem um efeito nas outras pessoas, devemos fazer o melhor que pudermos. Porque, no fundo, quando estamos a fazer por alguém alguma coisa, nós estamos a fazer em nome próprio. Quando nós nos manifestamos e nos pronunciamos como cristãos, tudo o que fizermos vai refletir o caráter de Cristo. Ao não fazer como Cristo fazia, nós não só nos estamos a constituir como pessoas de quem as pessoas vão desconfiar, mas ao mesmo tempo estamos a desviá-las da confiança do próprio Deus. Quando nós não guardamos um sigilo, ou quando nós não pagamos o que devemos, ou quando nós insultamos alguém que veio à procura de ajuda, ou quando nós desconfiamos de alguém porque é diferente, de uma cultura diferente, de uma proveniência diferente.
quando nós não conseguimos estar à altura de espelhar o que Cristo fazia pelas pessoas, eu vou repetir o que disse, porque é sério. Nós estamos não só a tornar-nos pessoas em quem os outros vão desconfiar, como estamos a fazer com que, pronunciarmos como cristãos, desconfiem do próprio Deus. Porque perder muitas vezes a confiança naqueles que falam e agem em nome de Deus, infelizmente, para aqueles que não são tão fortes na fé, pode ser a própria falta de confiança em Deus que se está a construir. Finalmente, ponto 5. Demonstrar a confiança que temos em Deus. Podemos ler em 1 Coríntios 4, no versículo 1, que as pessoas nos encarem como estando ao serviço de Cristo e tendo ao nosso encargo os seus mistérios. Eu gostei muito desta expressão, os seus mistérios. O mistério é algo que nós não podemos ver. O mistério é o contrário da revelação. O que está revelado, o que Deus revelou, mesmo nas nossas palavras, o que eu revelo deixa de ser mistério na nossa vida normal. E o que Paulo está aqui a dizer é que quando nós estamos a servir Cristo, nós somos, no fundo, o meio que Ele escolheu para se revelar às pessoas. O meio de revelação, existe a Bíblia, a irmã White também fala que nós podemos ver Deus nas maravilhas da criação, a palavra de Deus, mas nós próprios somos meios. É por isso que Paulo utiliza expressões como, por exemplo, vós sois cartas do amor de Cristo, vós sois o aroma de Cristo. São expressões que têm a ver com os outros tomarem contacto com Cristo através de nós. Eu vou ler uma citação também ainda da página 76 do Caminho a Cristo, em que a irmã White diz o seguinte: diz o salmista, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. Cada dia tem os seus fardos, preocupações e dificuldades. E agora peço-vos atenção para aquilo que vem a seguir, meus queridos irmãos. Muitas vezes, quando nós falamos com os outros, sejam eles da nossa fé ou sejam pessoas com quem encontramos na rua, nos nossos trabalhos, pessoas a quem queremos passar a mensagem de Cristo, quando nós falamos daquilo que nos acontece, podemos ter a tentação de centrar as nossas conversas e a nossa partilha no que nos aconteceu de mal. E menos na presença de Deus na nossa vida, quando essas coisas mais nos aconteceram. Isto é humano. É humano. Já nos aconteceu a todos nós no momento mais frágil ou por personalidade. Mas o que Deus deseja é que cheguemos a um ponto de contacto com Ele, em que quando falarmos naquilo que é o mais comum a todos os seres humanos, que é o sofrimento, que é a dúvida, que é a incerteza, quando falamos sobre isso, possamos elevar a presença de Deus na nossa vida e não os problemas que nós temos. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas percebam que nós temos um Deus maravilhoso. Às vezes nós compreendemos isso quando olhamos para a vida de alguém que sofre e consegue continuar a sorrir. E consegue continuar a ser positivo, consegue continuar a viver uma vida que está para além do que lhe está a acontecer, porque perdeu o emprego, porque tem uma doença, porque se separou, mas continua a mostrar a graça de Deus. E aprendemos com essas pessoas de que mais forte do que os problemas que está a viver é o Deus que a acompanha nos problemas que está a viver. Isto não é fácil, irmãos. Se fosse fácil, não precisávamos estar a pregar sobre isto. Mas eu vou ler-vos o resto da frase. Quando nos encontramos uns com os outros, nós começamos prontamente a falar sobre as nossas dificuldades e provações. São tantos os problemas que emprestamos uns aos outros, tantos os medos que nós abrigamos, são tantas as ansiedades expressadas, que nem parece que temos um Salvador misericordioso e amoroso. Um Salvador que está pronto a ouvir todas as nossas petições e a ser auxílio bem presente em tempo de necessidade. O que é que influencia a nossa vida, meus queridos irmãos? As circunstâncias que nos abalam ou o Deus que está connosco nessas circunstâncias? Nós desejamos tanto, meus queridos irmãos, ter a simpatia das pessoas perante o nosso sofrimento, que nos esquecemos de apontar para o Deus que é o primeiro que é compassivo para connosco. É isso que a irmã White nos está aqui a querer dizer. Então, de facto, é no sofrimento que nós vamos encontrar a revelação dos maiores mistérios do amor de Deus às pessoas que nos circundam. Eu gostava que nós hoje, estou quase a terminar, pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 10 a 19. Eu não vou ler o texto todo, eu convido-vos a ler esse texto depois em casa, se quiserem. Vou contar a história muito rapidamente. Os nossos irmãos e amigos que estão aqui esta manhã e aqueles que nos acompanham pela internet conhecem bem a história
de Paulo, que antes se chamava Saulo. E sabem que quando ele se chamava Saulo, era um homem judeu, que era zeloso, portanto, que achava que estava a fazer a vontade de Deus, e a vontade que ele achava que devia fazer depois de Cristo ter vindo a esta terra, ter morrido, ter ressuscitado, dos seus discípulos começarem a pregar a sua mensagem, este Saulo achava, honestamente, que a sua função era terminar aquilo que ele considerava uma heresia, matar os seguidores de Cristo. E foi isso que ele começou por fazer. Ele ofereceu-se para ir de Jerusalém para Damasco e levava credenciais para poder destruir as pessoas que seguiam a Cristo. Isto era Saulo. Este homem, pelo caminho, teve um encontro que mudou a vida dele. Teve um encontro pessoal com Cristo, que lhe deixou marcas físicas e em que Cristo lhe disse que ao perseguir aqueles que o seguiam, estava a perseguir a ele próprio. Os irmãos conhecem a história. E Saulo, cego, vai para uma casa em Damasco, numa rua chamada a Rua Direita, que curiosamente ainda hoje existe na Síria. Eu não vou poder contar alguns dos pormenores muito interessantes deste texto. Infelizmente, a primeira vez também não consegui, pensei que ia conseguir ser mais breve agora. Mas o mais importante nesta história é que há um homem fiel a Deus, que se tinha convertido ao cristianismo, chamado Ananias. E Ananias vive em Damasco. E um dia Deus aparece-lhe em visão através de um anjo e diz a Ananias, é um texto que podemos ler também a descrição no livro Atos dos Apóstolos, diz a Ananias, vai até à Rua Direita, aqui nesta cidade de Damasco, porque está lá um homem chamado Saulo e tu foste escolhido para lhe ir restituir a vista. Agora imaginem o Ananias. O nosso amigo Ananias, que tinha ouvido dizer que Saulo era o maior perseguidor dos cristãos. E ele vai fazer aquilo que todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus fazem honestamente, vai interpelar Deus. Então, mas eu vou cuidar daquele que persegue os teus discípulos? O que é que vai acontecer? Eu vou lá, provavelmente vai-me matar, vai-me destruir. As palavras dele foram: contaram-me coisas terríveis que este homem fez aos crentes de Jerusalém. Terríveis. Consta que tem mandatos de prisão passados pelos principais sacerdotes, autorizando-os a prender em Damasco todos os que invocam o teu nome. E Deus vai falar com ele e diz: vai, pois Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e à presença dos reis, bem como ao povo de Israel. E a pergunta que eu gostava que nós fizéssemos esta manhã, entre outras, que já não tenho tempo de dizer, será que nós, de cada vez que encontramos alguém, mesmo que não tenhamos ouvido falar mal dessas pessoas, não as conheçamos, nós olhamos para essa pessoa como potencialmente ser um vaso escolhido? Eu sei que Ananias aqui tinha uma vantagem muito grande, é que Deus falou com ele diretamente. Mas nós não precisamos hoje que Deus fale connosco diretamente, porque está na sua palavra o que devemos fazer. O Espírito Santo está connosco pessoalmente para nos acompanhar a fazer aquilo que acha que devemos fazer. E a verdade, meus queridos irmãos, quando olhamos à nossa volta, tal como eu naquele dia estou a falar primeiro para mim, não olhamos para todas as pessoas como pudessem ser receptáculos da presença de Deus. Nós olhamos como pessoas que nos podem fazer mal, com quem podemos ter dificuldade de lidar, vêm de proveniências diferentes, podem ter uma língua diferente, um aspecto diferente, e não damos, pelo menos, o benefício da dúvida de que Deus possa ter um plano para eles. E aqui, com esta história de Ananias, aprendemos algo muito importante, que é que Deus nos pede, não para nós sermos inconscientes ou não cautelosos da forma como estamos com os outros, mas que pelo menos tenhamos a noção que Deus pode ter escolhido cada uma das pessoas com quem nós entramos em contacto. Eu acho muito, muito interessante o versículo 16, porque Deus tem tanta paciência, mesmo estando a falar diretamente com Ele, é o versículo que eu mais gosto desta história. Deus tem tanta paciência que podia ter dito: Ananias, eu estou a mandar ir, vai pela fé e cura aquele homem. Mas não, o que Deus vai fazer é tentar encontrar um ponto de empatia com ele. Deus vai dizer assim a Ananias: eu vou mostrar a Paulo quanto ele deve sofrer por minha causa. Ao Deus dizer a Ananias que Paulo era um homem convertido e que ia sofrer em nome de Deus, Deus estava a dizer a Ananias que o sofrimento e o medo que ele tinha, Paulo também iam passar. E é no sofrimento, é na angústia, é no medo que nós encontramos a maior compaixão das pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, é nos momentos mais difíceis que elas estão a passar que nós podemos ser, de facto, os verdadeiros canais que Deus espera que sejamos. Ananias partiu dali
e disse diretamente a Paulo, Paulo também já tinha tido uma visão de que Ananias iria ter com ele, disse: Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho e enviou-me para que sejas cheio do Espírito Santo e tornes a ver. Então Paulo começou a ver e pôde finalmente comer o que ele se tinha recusado a fazer até este momento, o que denota que de facto ele era um homem muito honesto, que permaneceu em jejum até compreender o plano de Deus, e as suas forças foram renovadas. E aquele que Ananias, contra o qual Ananias tinha um preconceito, tornou-se aquele que iria pregar aos gentios a palavra de Deus. É uma mensagem lindíssima que nós temos neste texto de Atos, e eu gostava de terminar contando-vos uma pequenina história, uma história real, e que eu me lembro dela todas as semanas, já vão ver porquê. Eu devia ter uns... Deixem-me começar um bocadinho antes. O meu pai era uma pessoa que teve muitas dificuldades na fase inicial da sua vida. Eu lembro-me dele contar, eu não tive grande contacto com a minha família paterna, mas lembro que o meu pai me contava muitas vezes que o pai dele deixou a família muito cedo, ele tinha 2 irmãs mais velhas, bastante mais velhas, vivia sozinho com a minha avó. O meu pai deixou a família dele muito cedo, o pai dele, portanto o meu avô, e o meu pai vivia sozinho com a mãe quando a mãe partiu a bacia e teve que estar internado no hospital meses a fio, longe do sítio onde morava. E isto é só um pequenino apontamento de como era a vida difícil e é só uma geração atrás. Isto não é há 200 nem há 250 anos. O meu pai, com 9 anos, por causa da minha avó ter este problema de saúde, acabou a 4ª classe e teve que ir trabalhar. Ele costumava dizer que os primeiros sapatos que calçou foi para a comunhão solene. Portanto, imaginem o que é, aos 10 anos, calçar os primeiros sapatos em condições, e ele diz que nunca lhe custou tanto um dia na vida, porque os pés não estavam habituados àquilo. Todos os outros eram sapatos feitos em casa. Na minha terra diziam-se polainas, que era uma coisa que as pessoas mais pobres faziam. E quando ele se dirigia muitas vezes para a minha avó, para lhe levar algumas frutas, algum pão, alguma coisa que lhe ofereciam para levar à mãe, depois de sair do trabalho com 9 anos, ele contava-me estas histórias para dizer que a vida era difícil, que nada chegava de graça e que nós tínhamos que lutar. Mas hoje, ao preparar este sermão, eu interrogo-me sob o ponto de vista dele com uma pergunta muito simples. Como é que alguém com este tipo de experiência pode confiar? Nós ouvimos muitas vezes dizer que a primeira ideia de Deus que nós temos é a ideia dos nossos pais. O meu pai não teve pai. Como é que ele podia confiar de que a vida lhe iria trazer aquilo que ele esperava? Como é que ele podia confiar nas pessoas à sua volta? E meu pai aprendeu desde sempre a desconfiar muito, principalmente das organizações. Desconfiar dos governos, desconfiar das autoridades e, como os irmãos devem estar a pensar neste momento, desconfiar da religião organizada. Porque ele, de facto, não foi habituado a confiar nas autoridades. Na idade mais tenra dele, não foram aquelas que lhe dirigiram no seu caminho. Nós muitas vezes não sabemos nas pessoas com quem estamos de onde é que elas vêm, o que é que elas pensam. Esperamos que elas tenham o mesmo comportamento que nós perante a vida. Esperamos que alguém que teve pais, que teve escola, que teve um governo, que teve ensino, que teve meios, se comporte perante a vida e os seus problemas da mesma forma daquelas que não tiveram todas essas coisas. Isso realmente não pode acontecer. Mas houve uma coisa, eu acredito que Deus, apesar, ele era uma pessoa de fé, não era uma pessoa religiosa, mas acredito que no fundo todas as coisas boas que estão no nosso coração, mesmo daquelas pessoas que não saibam que essas coisas vêm de Deus, é Deus que as coloca lá. Eu estou a citar a irmã White sem dizer aonde. Ela diz que até entre os pagãos a centelha de bondade que existe no seu coração vem de Deus, muitas vezes não sabendo. E a ilustração nesta história que vos contei do meu pai, uma pessoa muito desconfiada perante a vida, vem da empatia que ele podia ter perante o sofrimento. Para as pessoas que sofriam, ele não tinha desconfiança. E um dia aconteceu, meu pai era, como vos disse, vinha de um meio pobre, mas muitas vezes, quando eu era pequeno, nós íamos tomar um pequeno almoço a um sítio, onde ele tinha muitos amigos da etnia cigana. Falava com eles, estávamos ali à mesa, apresentava-me, eu achava aquilo o máximo, como devem imaginar, pela diferença que era o meu dia-a-dia. As minhas condições eram muito diferentes daquela que o meu pai tinha vivido. E um dia lembro do meu pai chegar a casa e dizer à minha mãe que havia um amigo que lhe tinha pedido algum dinheiro emprestado. E lembro-me também que a conversa naquela noite foi dizer, pronto, mas nós somos assim tão ricos que podemos emprestar dinheiro, esse dinheiro vai ser dado como perdido. É o preconceito que nós temos, irmãos, não vale a pena nós estarmos a dizer que cada um de nós não tem esse preconceito. Nós temos que o corrigir muitas vezes. Passados uns tempos, meu pai chegou a casa com uma guitarra.
e disse: a pessoa tal disse que me ia pagar até este dia, infelizmente não pôde pagar, mas como não quis ficar a dever, ofereceu-me esta guitarra como pagamento, que é muito mais do que o pouco que o meu pai tinha emprestado. E o meu pai resistiu, mas acabou por trazer a guitarra, porque aquilo foi uma forma de honra e de dignidade da pessoa que tinha pedido. E sabem uma coisa, eu continuo a tocar naquela guitarra todas as sextas-feiras à noite. E quando toco nela, mal, mas quando toco nela, as notas que saem não são só as notas musicais, saem dali notas de solidariedade, de honra, de empatia, porque entre pessoas diferentes e de quem o mundo tantas vezes desconfia, saiu algo que ficou para a posteridade. E aquilo que nós podemos deixar uns aos outros não são os bens, não são muitas vezes as ajudas momentâneas, são principalmente notas que têm a ver com o caráter. E uma das notas mais importantes, de facto, é a confiança. Que nós possamos ser pessoas transmissores de confiança de que ainda existem pessoas que são capazes de viver uma vida desinteressada em favor dos outros. Mas principalmente que quando Deus olhem para nós nas nossas atitudes, quando as pessoas olhem para nós nas nossas atitudes, possam encontrar confiança no Deus que está a fazer com que nós possamos refletir o seu caráter. E essa é a mensagem que eu gostava de deixar para vós esta manhã. Foi um bocadinho mais longo, mas que Deus vos possa abençoar grandemente neste dia também. Um bom sábado.